A gente passa por tantas situações difíceis, né? Tantos problemas. Às vezes a gente fica se perguntando se Deus de fato existe, se Ele se importa com a gente. Às vezes o sofrimento, né, as decepções, enfim, são tão grandes que a gente abre mão da própria vida. A gente vê pessoas que amamos sofrerem e aí a gente desanima, desmotiva, a gente não alcança coisas que gostaríamos e aí a gente sofre com isso e ao longo da vida a gente vai sofrendo tantas decepções e fracassos e derrotas, não é verdade? Mas eu vim compartilhar com vocês uma palavra de esperança, de ânimo. E espero que isto possa trazer alguma motivação, algum encorajamento para a sua vida. Vamos lá? Eu não temerei, pois comigo estás, o Senhor não me faltará, nada me faltará. Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Alexandre. Quero compartilhar com você um texto da palavra. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. O texto vai aparecer aqui para você acompanhá-lo. Ele fala sobre um dia em que Jesus está andando na beira da praia e aí as pessoas reconhecem Jesus e aí vão para perto de Jesus, vão até ele, querendo uma palavra, querendo tocá-lo, querendo um sinal, querendo um milagre. E há um alvoroço ali na praia. E nesse mesmo tempo tem alguns pescadores que estão ali consertando as redes porque vieram da pesca noturna e eles estão ali arrumando, estão ali limpando, estão ali trabalhando para posteriormente ou futuramente retornar para sua pesca. Diz o texto da Bíblia que então Jesus se dirige a alguns desses pescadores, entre eles Pedro, tá uma chuva forte aqui, entre eles Pedro, e diz para Pedro que quer utilizar o barco dele, e então Jesus entra no barco, se afasta um pouco da praia e aí continua a ensinar a multidão. Nesse tempo, ele pede, depois que ensina a multidão, ele pede para que Pedro se afaste um pouco mais da praia, vá um pouco mais longe, e aí ele diz para que eles jogassem de novo as redes no mar, para que pescassem. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra nós vamos lançar de novo as redes. Para surpresa de Pedro, quando ele joga as redes, uma quantidade enorme de peixes são pescados, são atraídos para a rede, e ele sente então que há um volume muito grande, ele começa a puxar a rede, e aí é tanto peixe que ele é obrigado a chamar outro barco para que possa ajudá-lo, para que ele possa trazer todos os peixes que eles pescaram. Essa história, o tema na Bíblia diz que é a pesca maravilhosa, mas eu quero falar, comentar e compartilhar com você todo o ambiente ali nesse momento, para que você entenda que não foi só uma situação isolada, e também não foi só uma palavra que Jesus falou. E às vezes a gente usa textos bíblicos, tem até aquelas caixinha da promessa, né? A gente usa como uma vara de condão e pá, a Bíblia diz isso e aí tem que acontecer, e enfim, a gente faz como se a Bíblia fosse realizar coisas como num passe de mágica. Mas eu quero compartilhar com você todo esse ambiente, tudo que envolve ali, para que você saiba que a ação de Jesus, ela só é promovida através de fé, só é promovida através de um coração que se volta para Ele.
O texto começa dizendo então que Jesus está ali falando às multidões percebem que Jesus, o profeta que opera milagres, está ali na praia e a multidão vai até ele. Então, quando Jesus começa a pregar e a falar às multidões, nesse mesmo tempo estão lá os pescadores, não é isso? O texto fala isso. Agora eu fico imaginando que Jesus está pregando e tem pescadores ali, vendo toda aquela multidão em volta do profeta ali, em volta de Jesus, e isso é indiferente para eles. Por quê? Porque eles estão vivendo um momento de frustração, de decepção, de sofrimento, porque Pedro disse mais para frente que eles trabalharam a noite toda, mas não pescaram nada. Então você imagina que Pedro está ali num momento muito difícil. Não só Pedro, mas os pescadores, porque eles não pescaram nada e a pesca é o trabalho deles. E naquele dia ou naquela noite, eles não tiveram êxito no trabalho deles. Eles não trouxeram mantimento, eles não trouxeram o objeto do seu trabalho, da sua venda. Eles não têm recurso, eles estão zerados ali. Então há um desespero, há uma preocupação, há um sofrimento ali, há uma condição contrária, desesperadora talvez até para Pedro e os outros pescadores. E então Jesus, ele percebe, porque Jesus não é alheio ao nosso sofrimento, tá bom, meu querido, minha querida? Jesus não é alheio, Jesus não está surdo, Jesus não está com a mão encolhida, diz lá Isaías, que não possa abençoar, ele não abandonou você, ele não deixou você para viver esse mundo, sabe, a torta direita. Não, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe o que está acontecendo com você. Então Jesus percebe que aqueles pescadores viveram um momento terrível, eles vieram de frustração, e aí Jesus vai até aqueles pescadores. A questão não é só o barco ali, porque Jesus poderia muito bem falar àquelas multidões, curar e as pessoas se dispersarem de novo. Jesus já fez isso tantas outras vezes. A questão ali é que aqueles pescadores precisam ver que Deus se importa com eles. Amém? Você está na vida aí pescando, está na vida aí lutando, está na vida guerreando para alcançar seus objetivos, seu propósito, pela felicidade. Jesus, ele sabe disso. Jesus, ele conhece as suas razões, as suas motivações. Ele vai te ajudar, tá bom? Então o texto diz que Jesus vai até os pescadores e aí pede para que eles o ajudem, colocando o barco de novo no mar. E aí, enquanto eles vão para o mar, Jesus se dirige de novo à multidão e aí ele volta a ensinar a multidão. E por que Jesus faz isso? Porque agora Jesus consegue a atração, ou melhor dizendo, Jesus consegue atrair a atenção de Pedro e muito provavelmente de André, o seu irmão, no barco, para que eles ouvissem a palavra, porque na praia eles não estavam prestando atenção, eles não estavam ouvindo, eles estavam preocupados com as redes. Agora no barco eles só têm uma coisa a fazer, prestar atenção em Jesus, e aí Jesus volta a ensinar a multidão. E eu fico imaginando que agora Jesus está falando e aquela palavra está entrando no coração de Pedro. Jesus está falando e Pedro está falando, poxa, Deus se importa comigo. Jesus está falando e Pedro e o seu irmão está dizendo, meu pai, como eu não entendia isso, como eu não percebia isso. E aí Jesus se volta agora, terminando de ensinar, se volta para eles e fala, vamos um pouco mais para longe e vamos jogar as redes. E aí por que Jesus não faz isso quando logo ele entra no barco, já não vai direto para o lugar mais longe para pescar, para jogar as redes e para que o milagre acontecesse? É porque eles não tinham fé, eles tinham dor, eles tinham angústia, eles tinham sofrimento no coração. Então Jesus primeiro ensina de novo a palavra para que a palavra gerasse fé no coração deles, e agora com fé no coração eles podem jogar a rede de novo. Aleluia! Então quando eles vão um pouco mais profundo, enquanto eles vão mais adiante, Jesus fala, agora sim, joguem as redes, joguem as redes. E aí Pedro fala, olha, nós trabalhamos, ou seja, nós tivemos aqui algum esforço,
Nós fizemos alguma coisa, o Senhor sabe que eu fiz alguma coisa e Deus sabe que você tentou, meu irmão. Deus sabe que você buscou recursos para tentar mudar essa situação adversa na sua família, no seu casamento, na sua casa. Ele sabe que você fez o que era possível para tentar arrumar isso, para tentar consertar isso. Ele diz, nós fizemos o que foi possível, mas agora, conforme o que a tua palavra diz, conforme essa fé que a palavra que o Senhor falou gerou, eu vou jogar as redes. E aí, por causa dessa palavra que ele absorveu e que gerou fé no coração, e que ele agora se posicionava pela palavra, ele lança as redes. E aí, quando ele lança as redes, sabe o que acontece quando a fé encontra o poder de Deus, quando a fé encontra a vontade de Deus? Milagre acontece. Ele joga as redes e imediatamente a natureza, as coisas do céu e da terra se movem em favor daquele pequeno barco, e os peixes encontram a rede, se lançam nas redes. Aleluia! Sabe o que vai acontecer quando você crer e quando você deixar Deus, que é o Todo-Poderoso, agir na sua vida por fé? Sabe o que vai acontecer? Céus e terra vão trabalhar em seu favor, e você vai ter êxito, porque a palavra diz que quando eu dou crédito na palavra, Josué, Deuteronômio e tantos outros textos da palavra diz que quando eu dou crédito à palavra, quando eu a obedeço, quando eu me posiciono na palavra, todas as coisas se voltam em meu favor. Tudo que eu coloco a mão prospera, vai adiante. Então não brigue mais com Deus, não brigue mais com Deus, não fale mais que Deus não resolve, que Deus não faz, que Deus não está ouvindo, que Deus não se importa. Não fique jogando palavras na cara de Deus como se você tivesse qualquer autoridade e poder, porque ou você fala a palavra, ou porque alguém falou que a palavra disse, ou até porque você recebeu alguma profecia, e a gente lança isso na cara de Deus, mas sem viver a palavra, sem se posicionar, sem fé verdadeira. A gente só está jogando na cara de Deus o que ele falou, o que a palavra diz, e aí a gente quer que Deus responda, mas Deus, ele só vai responder a palavra quando houver fé, ele só vai responder a palavra quando houver posicionamento. Então Pedro se posiciona, lança a rede, porque agora não tem mais sofrimento, agora tem fé, tem esperança, tem posicionamento, tem crença nessa palavra, e então eles são abençoados com uma enorme quantidade de peixes. E essa quantidade de peixe não era só para ele, não foi o suficiente só para ele. Essa palavra fez com que a fé dele transbordasse a bênção. Então ele precisou chamar outras pessoas para que ele abençoasse outras pessoas. Quando você crê e deixa o poder de Deus encontrar a sua fé, então, irmão, irmã, amigo, amiga, outras pessoas vão ser abençoadas por causa do seu posicionamento, por causa da sua fé. Então esse texto mostra para nós que, a despeito de todo o sofrimento, se há fé, há vitória. Se há fé, há ação de Deus em nosso favor. Creia nessa palavra e não deixe o sofrimento, a tristeza, o rancor, a mágoa, depressão encher o seu coração a ponto de você desistir. Não deixe, não permita, mas creia e se posicione na palavra. Quando eu digo se posicionar na palavra, significa obedecer, mesmo que eu não esteja sentindo. Obedecer, mesmo que o ambiente, mesmo que a atmosfera não seja favorável. Obedeça. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.